Quando você sobrepõe o desejo de ser feliz pelo desejo, pelo anseio de ser santo, de se apresentar diante de Deus em obediência a Deus e a sua palavra, segundo ele, essa pessoa contém uma espiritualidade que o leva, inclusive, a ser feliz de fato. Se a sua atitude ela pode ser universalizada, ela pode ser feita por todas as pessoas da sociedade, então esse é um caminho bom. Vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouco em relação a uma figura que é muito importante para mim, que é o meu grande pastor, a pessoa que acreditou no meu ministério, né? Dentre muitas pessoas que me ajudaram, muitas não, algumas pessoas que me ajudaram, o pastor João Arantes foi alguém imprescindível que Deus usou na minha vida, né? O reverendo João Arantes Costa. E ele deixou muitas mensagens, né? Um ministério de mais de 50 anos na frente da Igreja Cristã Evangélica de São José dos Campos. E o que ficou registrado do ministério dele está nesse pequeno livro aqui, Súmula do Meu Púlpito, que são algumas mensagens, né, do pastor João Arantes Costa que estão estampadas nesse livro. Eu carrego comigo esse livro aqui, sei ele, todas as mensagens dele, e carrego muito no meu coração imagens, palavras e a espiritualidade do pastor João Arantes Costa. Eu costumo dizer que uma das pessoas mais parecidas com Jesus do Evangelho que eu conheci foi o pastor João Arantes Costa, né? E não é assim por questão de uma espiritualidade romântica. A espiritualidade dele era uma espiritualidade de vida, né? Ele se indignava com as coisas, né? E também era um homem extremamente prático na colocação da visão bíblica que ele tinha de mundos, né? Não ficava só naquelas teologias e tal, mas era um cara extremamente prático, tanto é que os sermões dele, quase que 90% eram tópicos, né? Diferente do que é defendido demais dentro dos pastores tradicionais que buscam, né, a exposição do texto. Ele era um pastor que pregava essencialmente mensagens tópicas, porque uma das facilidades que ele tinha era na aplicação do texto bíblico, né, das verdades bíblicas na vida das pessoas. E diante disso, eu queria falar hoje sobre uma das mensagens que está aqui nesse livro do pastor João Arantes Costa, sobre o homem espiritual. Então, hoje, quando fala assim, dentro de um contexto macro, né, evangélico, quando fala sobre ser uma pessoa espiritual, já vem à mente, no senso comum, algumas coisas como assim, um cara que tem uma fisionomia fechada, né, que fala assim pausadamente, que tem um tipo de vestimenta, que tem um comportamento e alguns movimentos, né, evangélicos, um cara que tem alguns dons carismáticos. Essa é a pintura que se coloca, né, de um homem espiritual. E o pastor João Arantes Costa traz na visão dele, né, na visão bíblica que ele tem, algumas características do homem espiritual. E ele trabalha sobre a aplicação dessa espiritualidade na vida comum, de um homem, né? A gente sempre espera a espiritualidade de um pastor, de um líder. Tem uma frase do pastor Ed René-Kivitz. Ele certa vez foi palestrar para pastores e chegou nesse encontro e o título, o tema do encontro de pastores era o lado humano do pastor. E aí ele foi convidado então para dar uma palestra com esse título. E na introdução da fala dele, quando ele pegou a palavra, o pastor René falou assim: gente, vocês me chamaram aqui para falar sobre o lado humano do pastor. Pois bem, eu queria saber se o pastor tem um outro lado. Porque eu não sabia que tinha outro lado. Eu achava que o pastor era um ser humano por completo. Enfim, essa colocação dele foi para quebrar. Porque, né, normal, o lado humano do pastor, como se o pastor fosse um cara assim. A ideia que traz no senso comum é isso, né? Bom, eu vim aqui falar para vocês, né, sobre o pastor que é 100% humano. Então, dentro desse contexto, para a gente desenvolver aqui, o pastor João Arantes ele trabalha a ideia de que a verdadeira espiritualidade se manifesta em certos desejos dominantes. Então, à medida que você aplica, né, a vontade de Deus sobre as suas vontades, essa medida é que vai determinar a sua espiritualidade ou não. Está no campo dos desejos, né? Então, ele coloca aqui alguns desejos que devem estar presentes em uma pessoa que ele julga espiritual diante dos textos das Sagradas Escrituras, né? Então eu vou falar alguns desejos. Primeiro, ele fala sobre o desejo de ser santo em lugar de ser feliz. Quando você sobrepõe o desejo de ser feliz pelo desejo, pelo anseio de ser santo, de se apresentar diante de Deus em
obediência a Deus e a sua palavra, segundo ele, essa pessoa contém uma espiritualidade que o leva, inclusive, a ser feliz de fato. Porque o desejo de ser feliz, embora ele seja inerente ao ser humano, ele pode ser uma armadilha, né? Na busca por ser feliz, você pode cair em algumas armadilhas e que pode, de fato, de verdade, te trazer tristezas. Né? O escritor sagrado diz assim que há muitos caminhos que para o homem parecem bons, mas o final dele é destruição. Agora, em detrimento disso, quando, segundo o texto do pastor João, você busca obedecer a Deus, essa obediência, essa devoção te levará a um caminho de felicidade perene. Né? O texto ele diz assim, a busca da felicidade, não difundida entre os cristãos que professam uma santidade superior, é prova suficiente de que tal santidade não se acha presente. Bem, você falando aí veio algumas questões. Uma delas, evidentemente, a filosofia kantiana trabalha justamente com esse princípio. Né? Então, esse princípio ele é aplicado, inclusive, numa vida social, política, para os cidadãos. Porque o Kant ele vai dizer exatamente isso. Quando Kant escreve toda a filosofia dele, ele está em uma oposição direta ao utilitarismo de um outro filósofo bastante conhecido, que é o John Stuart Mill, que fala sobre o utilitarismo. Né? E o John Stuart Mill prioriza a felicidade, que seria a boa gestão pública. Uma gestão pública onde a maior parte de pessoas possíveis poderiam ser felizes. E o Kant vai dizer, olha, maior do que a felicidade é o bom, é o que é certo, é o que é bom. Olha que legal. E aí ele traz essa ideia fazendo a aplicação do seguinte, faça ao outro aquilo que você gostaria de fazer com você, ou um outro parâmetro, um prumo, né, para você medir se a situação está sendo interessante, faça algo que possa ser universalizado. Se a sua atitude ela pode ser universalizada, ela pode ser feita por todas as pessoas da sociedade, então esse é um caminho bom. Aí o exemplo, né, ele vai dizer, imagina só, você tem um amigo que se refugiou na sua casa. É um bandido, mas ele é seu amigo, você tem afeto por ele. Ele está refugiado na sua casa. A polícia bate na sua casa e fala, estamos atrás do fulano e ele está na sua casa. O Kant vai dizer, o que você tem que fazer? Dizer que o seu amigo está lá na sua casa? Interessante. Ou você então mente e oculta ali o seu amigo? Ele vai dizer, você tem que falar a verdade, porque a verdade ela pode ser universalizada. Porque se a mentira fosse universalizada, não existia civilização, não existia raça humana, não existia desenvolvimento, não existia progresso, não existia nada. Até a própria mentira perderia, inclusive, a possibilidade dela ser uma mentira. Imagine só se todo mundo só falasse mentira. Não haveria como ter a verdade. E não teria como haver cidade, cidadãos, política, convívio, sociedade. É interessante que a gente vê, por exemplo, um contexto bíblico, né, que não é propriamente a mentira, mas é a falta da comunicação. E a mentira é a falta de comunicação. Lá na Torre de Babel, né, quando eles não conseguiram mais se entender, parou tudo, né? Aquela sociedade, aquele plano de sociedade fluiu e houve uma separação. Ou seja, se não houver verdades, não haverá uma construção nem de uma família, nem de uma sociedade, de nada. E a gente vê uma das coisas interessantes, o Daniel, que a palavra de Deus, ela sempre está transpassando os pensamentos, né, dos humanistas. Porque, pelo contexto que nós temos hoje, às vezes dá a ideia de que assim, a religião é uma coisa e tem o mundo secular, como se fosse coisas antagônicas, né? E não é, né? Uma traspassa a outra. O pensamento cristão no decorrer da história foi traspassado pela própria história. E a história, com os seus pensadores, também foram influenciados pelos princípios da Bíblia Sagrada, que é extremamente importante também dentro do contexto, né, da criação das culturas, dos estados, né, da sociedade que nós temos hoje. Para bem e para mal. Né? Aqueles que muitas vezes, em nome de uma fé que quiseram particularizar a fé, criaram guerras, houveram cisões, houveram também uniões por conta do texto sagrado. O fato é que, se a gente pensar bem em relação aos pensadores, sejam eles quais forem, a gente sempre vai encontrar alguma gota, né, de cristianismo dentro dos seus pensamentos. Eu queria, antes da gente passar para um próximo tópico, falar sobre essa questão da santidade, porque ela trouxe também à minha memória um outro texto do Rudolf Otto, que é o texto O Sagrado, onde ele vai dizer como que o sagrado se manifesta nesse luminoso, né? Nesse lugar
espetacular, extraordinário. E o texto do João Arantes, quando ele diz assim, olha, você é santo à medida em que você alimenta determinadas atitudes e reações diante da vida, né? E em relação às suas emoções. Dá a impressão, e é a impressão que eu tenho, e é a impressão que eu tenho de experiência também de fé, de que o sagrado ele é frágil. Ele é algo que precisa ser cultivado. Ele é algo que precisa ser lapidado, moldado. Não é algo dado a priori, que você simplesmente, ok, vou fazer como o Zeca Pagodinho. Sou espiritual. Exato, deixa a vida me levar e vou me tornar santo. Não. É algo que você precisa a todo instante estar ali trabalhando, pensando sobre, elaborando, raciocinando, né? Então essa ideia do sagrado como algo que realmente é precioso, né? Sim. E tem muito a ver com a teologia paulina, isso que você está dizendo, né? Paulo ele diz assim, o pendor da carne é para a morte. Ou seja, o desejo, a concupiscência, os nossos desejos, eles são pendidos para a morte, para aquilo que não é santo, para o não sagrado, né? Isso é a teologia paulina, né? Então, se você se soltar e deixar a vida te levar, você vai cair para longe de Deus, né? Para atitudes, escolhas destrutivas, para a morte. Né? E é por isso que, de fato, o sagrado é algo que é nos dado, né? É por Jesus e algo que a gente precisa cultivar, a gente precisa estar nesse campo dos desejos e todos os dias nós precisamos fazer uma escolha, todos os dias nós precisamos, de forma determinada, escolher o caminho da santidade, que de fato esse é o caminho da verdadeira felicidade, né?